Então, dentro das abduções, deixa eu te falar uma outra coisa legal. Ok, vamos lá. Legal. Lembra do livrinho que eu escrevi? Sim. É só casos de tripulante. Você sabe quando ocorreu a primeira abdução no Brasil? Você já deve ter lido alguma coisa por aí, né? Não foi aquele caso do Vilas Boas, não. Então, todo mundo fala que é o caso dos Vilas Boas, que aconteceu em São Francisco de Sales, Minas Gerais, em 1957, tal. Mas não foi esse. O caso mais antigo, primeira abdução que aconteceu foi em São Paulo, com esse senhor aqui, que é o senhor José Florencio, e foi em 1931. Puxa vida. 1931, primeira abdução. Ele passou lá dentro da nave, lá um apuro, os seres eram assim, ó. Tem o ser, né? Com a vestimenta, ele comigo aqui, ó, quando nós entrevistamos ele lá em Campinas. Eu acredito que ele já faleceu, tá? Quando eu fui nessa ocasião, inclusive quem pesquisou o caso foi um pesquisador também já falecido chamado Cataldo Bove. Ele era um pesquisador lá de Campinas e pesquisou esse caso. A gente repesquisou juntamente com um ufólogo espanhol, escritor também, que é o Pablo Villarrubia Mauso. Qual a idade que esse senhor tinha na época? 9 anos de idade. 9 anos? E como é que foi mais ou menos esse caso? Então, ele estava jogando bola com os amiguinhos, aí veio esse objeto, começou aquele vendaval, né? O objeto descendo, ele saiu correndo, aí os caras pegaram ele e levaram para dentro. E aí só entregaram ele quase na porta de casa e já estava de noite. Inclusive, ele tomou uma surra dos pais, né? Porque já tinha escurecido. E ele não aparecia, e quando ele apareceu, ele contou a história que tinha acontecido dentro da nave, que ele viu isso, viu aquilo, que os seres mexeram nele e tudo, né? E a prova mesmo que algo aconteceu realmente veio nos dias subsequentes, que aí brotou nele uma espécie de uma infecção, a costa dele ficou toda pipocada. E aí, como a mãe dele trabalhava de enfermeira no hospital lá da região, aí acabou levando no médico lá, né? Passa na frente e tal. E aí contou a história mais ou menos, mas o médico não tinha como medicar aquilo, não sabia o que era. Aí deu um remédio mais comumzinho assim e esperou sarar de uma forma normal. Né? Então, foi a primeira abdução. Mas eles chegaram a prender ele com uma espécie de uma cinta que ele fala. Ele chegou a ver algumas coisas dentro da nave, tipo os painéis. Diz que no meio tinha um negócio que eles colocavam um líquido, que hoje, né, ele já é de idade, tudo, ele fala, parece tipo mercúrio líquido, né, que se despeja. E o interessante de tudo isso, que o ser, ele portava uma roupagem, né? Eu não sei se vai dar para ver aí. Já sim. O ser é esse aqui, ó. Certo. O primeiro, 1931. Então, esse ser é o que abduziu ele. O do meio, que você está vendo aí, é do caso Tiago Machado. Okay. É muito parecido a roupagem. E o outro, de 1977, já é um tripulante de um OVNI na Serra das Mesas, no Maranhão, quando teve a Operação Prato lá, né? Teve o fenômeno chupa-chupa naquela região. Então, a gente vê que, embora estão longe no tempo, mas a vestimenta dos seres parece que guarda uma similaridade, né? 1931, 1969, 1977. Né? E o mais curioso de tudo, o meu cunhado esteve visitando lá a NASA e viu uma roupa de astronauta que é muito parecido com aquilo que ele descreveu que foi uma das roupas utilizadas em missões lunares.
né? Então, inclusive, a gente fica pensando, o que será que esse cara viu aí? Será que são viajantes do Sim. tempo, né? Porque são roupas que no futuro a gente acabou tendo mais ou menos igual, ou até igual. Às vezes eu me deparo, falando da UFO-arqueologia, né? Pinturas rupestres em cavernas, petroglifos, coisas assim. Às vezes eu me deparo com algumas figuras, não só no Brasil, mas também no exterior, que lembram muito os tripulantes dos OVNIs. Né? Então, são seres com uma espécie de capacete, com antenas nos capacetes, naves também, que geralmente hoje, quando você desenha um objeto que foi Sim. visto bem de perto, às vezes aquele desenho da caverna traz um desenho bem idêntico